Quando nós falamos de abelhas, né, o que vem à mente? Vem à mente aquela abelha do gênero Apis. E além dela, vem aquela questão do temor, um certo temor que existe em função da ferroada, né, da dor. Antigamente eram tidas como abelhas, né, abelhas assassinas, né, por causa desses ataques que surgiam. E quando, na verdade, nós temos que entender que esse hábito é apenas um hábito de defesa, né? A abelha possui ferrão, mas ela utiliza esse ferrão como uma forma de defesa, né? Não existe um ataque deliberado de abelhas, né, em relação a pessoas, em relação a animais, não. É preciso que o espaço dela seja, né, de certa forma, invadido para que ocorra esse ataque. Mas nós temos que pensar o seguinte, quando a gente fala de abelhas, né, além dessa questão, né, do ferrão, da dor, existe os produtos, né, e a gente pensa, né, faz logo uma associação ao mel, né, e agora mais recente, o pólen, né, própolis, né, que vem ganhando destaque, mas a gente também tem que lembrar que as abelhas, né, esses insetos, eles prestam um importante benefício, de uma forma geral, à produção de alimentos, né, em função do processo de polinização. Então, é só para a gente lembrar, que quando a gente fala de abelhas, nós lembramos sempre e associamos sempre esse termo à abelha do gênero Apis, né, aquela abelha que foi introduzida em 1839, né, vindo da região de Portugal. Em seguida, né, vieram outras abelhas trazidas da Europa. Essa foi a primeira fase, né, dessa introdução dessas abelhas. Na década de 50, né, passamos por uma segunda fase, onde tivemos a introdução das abelhas do continente africano e dando origem ao processo de africanização. E, a partir da década de 70, com a realização dos primeiros congressos brasileiros de apicultura, né, a gente tem hoje essa cadeia produtiva consolidando-se a cada momento. Pode adiantar? Mas é importante ressaltar que não existem apenas abelhas com ferrão. Nesse slide, nós podemos ver que existem outros grupos de abelhas, né? E nós estamos falando das abelhas sem ferrão. É importante lembrar o seguinte, essas abelhas, não é que elas não tenham ferrão. Essas abelhas possuem ferrão, mas o ferrão dessas abelhas, ele está atrofiado. É um ferrão atrofiado, né? E nessa ilustração, nessa primeira figura, nós podemos observar um meliponário implantado, né? Ele lembra muito o nosso apiário, não é verdade? As disposições das caixas, uma sequência, né? E assim por diante. Por que eu coloquei essa ilustração? Para chamar a atenção de que as abelhas sem ferrão, né, que são as nossas abelhas nativas, né, elas, além de desempenhar um papel importante, né, no ecossistema, elas podem ser manejadas da mesma forma que nós manejamos as abelhas do gênero Apis. Claro que chama-se a atenção às particularidades e peculiaridades que cada espécie tem, né? Abelhas sem ferrão, elas têm uma dinâmica e um manejo distinto em relação às abelhas do gênero Apis, só para chamar a atenção. Mas, ressalta-se que os produtos das abelhas que nós conhecemos nas abelhas, né, africanas, africanizadas, podem ser trabalhados na meliponicultura. Nós podemos trabalhar a produção de mel, a produção de pólen, a questão de produção de própolis, né, que nas abelhas sem ferrão, a gente dá outra designação, né, nós temos o gel própolis sendo produzido, mas também temos abelhas sem ferrão que produzem a questão de própolis somente. Podemos trabalhar com venda de enxames, né, então a gente tem toda uma dinâmica produtiva, uma cadeia, né, logicamente que ela não é tão consolidada e tão difundida como a apicultura. Quando nós falamos de abelhas, né, o que é importante ressaltar? Quando nós falamos de abelhas, nós estamos falando de insetos, né, invertebrados com membros articulados. Nós temos um grupo aí de cerca de 20 mil espécies,
né? Esse número pode ser maior, né? E aí você está colocando abelhas que podem até ter entrado em estado, uma condição de extinção, né? Que ainda não foram catalogadas, e muita coisa ainda precisa ser catalogada, né? Quando a gente fala de abelhas, e quando a gente fala de abelhas nativas, no Brasil, nós temos aí em torno de 400 a 800 espécies. Alguns autores falam que essas abelhas nativas, elas podem chegar a um número de até 3.000 indivíduos. Logicamente que muita coisa ainda precisa ser catalogada. E quando nós falamos dessas abelhas, é importante lembrar o seguinte, desse número total de abelhas, apenas 5% são tidas como sociais. O que são essas abelhas sociais? São abelhas que mantêm um nível de organização, e um nível de organização social. E nessa organização social, existem algumas particularidades, como, por exemplo, a divisão do trabalho, enquanto que em outros grupos de abelhas, né, a gente não tem essa dinâmica acontecendo. Então, a gente tem isso nas abelhas do gênero Apis, e a gente tem isso nas abelhas nativas. E isso forma uma diversidade de indivíduos a partir de um número diferente de recursos genéticos, né, que estão presentes nos nossos biomas. Nesse slide, foi colocado algumas ilustrações para que a gente possa compreender um pouco desse modelo, né, de organização que essas abelhas têm. Quando a gente pensa nas abelhas do gênero Apis, essas abelhas, elas nidificam onde? Elas podem nidificar em ocos ou não, né? Nós utilizamos uma caixa racional. Nós temos indivíduos aí que chegam a cerca de 60 a 80 mil indivíduos numa colmeia, né? Constituindo assim uma colônia de abelhas, né? E quando a gente pensa nas abelhas, as abelhas nativas, que são as nossas abelhas sem ferrão, a forma de nidificação dela é totalmente distinta. As abelhas do gênero Apis constroem, por exemplo, seus favos na vertical. Enquanto que as abelhas do gênero, as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, elas constroem os seus discos de cria, né, num formato horizontal, né, em formato de andares, como a gente pode ver nessa primeira ilustração, nessa quinta ilustração, na sequência da esquerda para a direita. As abelhas do gênero Apis, elas têm células hexagonais, enquanto que nas abelhas sem ferrão, o alimento é depositado nesses potes, né? A quarta ilustração, da esquerda para a direita. E aí, acima, nós podemos observar o quê? As abelhas, né? Uma divisão em grupos. Nós temos os grupos das meliponas e nós temos os grupos das trigonas, onde essas abelhas, elas se diferenciam por alguns aspectos, né, peculiares. Um deles está relacionado à reprodução. Nas abelhas do gênero Melipona, ainda não, Rodina. Nas abelhas do gênero Melipona, nós conseguimos perceber que existe uma diferenciação no processo de reprodução, né? Isso se dá por uma condição genética. Nas abelhas trigonas, é preciso que exista a construção de uma realeira, quando conseguimos observar isso na terceira ilustração, uma realeira, né, da abelha de jataí, onde essa célula real dará origem a princesas, e essas princesas, após a fecundação, constituirão as rainhas daquela colônia. Uma particularidade existe, né, nesse formato, né, de construção interna para as abelhas, né, que nós chamamos de moça branca, onde essa construção das células de cria, ela se dá em formato de cachos, como a gente consegue observar na segunda ilustração. Então, isso são algumas particularidades e algumas características, né, que diferenciam as abelhas do gênero Apis em relação a essas abelhas que nós chamamos de abelhas nativas sem ferrão. Ok, Valdinar? Tá, não se preocupe. Ok? Então, quando nós falamos dessas abelhas, né, é importante lembrar que
quando nós pensamos na produção animal, é importante que se trabalhe com alguns princípios, né? E diante da condição de se trabalhar com a agroecologia, que é o nosso tema, né, é importante que a gente tenha em mente o conceito fundamental, né, da agroecologia, né, que no caso é trabalhar com modelos, né, de desenvolvimento rural de uma forma que essas atividades elas possam ser sustentáveis e de uma certa forma equilibradas. E dentro do princípio da agroecologia existem as dimensões. Nós temos que trabalhar a dimensão econômica, social, ecológica, né, política, cultural, visando sempre a sustentabilidade, né? É interessante que esse aspecto econômico, ele, numa sequência, ele pode ser o último, né? A gente pode trabalhar o aspecto social, ecológico, né, nesse primeiro momento, para depois, numa sequência, né, obtermos a questão econômica de um modelo de sistema de produção. E diante disso, pensando nesse manejo na meliponicultura, não dá para pensar a meliponicultura fora dessas dimensões. Por quê? Porque quando eu trabalho com os insetos, no caso, essas abelhas sem ferrão, eu penso o seguinte, eu penso na questão da polinização, como consequência dessa polinização, a produção de sementes e frutos. Esses frutos, né, dentro de uma cadeia, vai ser a fonte de alimento para animais, para as pessoas, ok? Então, quando nós falamos nessa diversidade de abelhas sem ferrão, é importante que a gente conheça as abelhas sem ferrão. Quem são esses recursos genéticos que fazem parte desse ecossistema e desses ecossistemas que nós temos no Brasil, né? Então, nós temos, nessa primeira ilustração, a abelha jandaíra, né, conhecida como a rainha do sertão. São abelhas que estão aí difundidas no bioma caatinga. É uma abelha que possui como coloração na sua cabeça e no abdômen a cor preta, né, e com essa cor um pouco mais amarela na região torácica. Nessa segunda ilustração, nós temos a melipona, que nós chamamos ela de mandaçaia, a professora Juliana conhece bem, né, essa abelha. Nós temos essa terceira abelha, que é a Melipona scutellaris, que é conhecida como urussu nordestina, também como urussu verdadeira. Pode passar, Valdina. E aqui nós temos uma abelha que é bastante curiosa, né? E eu acho muito interessante essa abelha. Aqui na cidade onde eu moro, na região de Cocal, né, a gente tem relatos dessa abelha, que é a abelha urussu do chão. E uma característica importante, né, é essa condição da construção dos seus ninhos, né, a uma certa profundidade, né? Quando eu olho aqui nessas fotos, né, dessa nidificação, a gente consegue ter uma dimensão dessa profundidade, né? É muito profundo. Então, essa abelha consegue nidificar em uma condição bem profunda, mantendo assim uma condição de regulação, né, interna da colônia, como também protegida de predadores. Temos também essas outras abelhas, né? Aqui em cima nós temos, nessa ilustração, a abelha moça branca, uma abelha muito interessante. Nós temos aqui a jati, abelha jati, abelha canudo, abelha arapuá. É interessante que nós temos ainda uma grande infinidade de abelhas. Eu trouxe relatos, né, ilustrativos dessas abelhas, por quê? Porque a partir de um trabalho que nós estávamos desenvolvendo na cidade de Cocal, né, a Lídia, uma bolsista que desenvolveu e desenvolve uns trabalhos com abelhas
relacionadas ao trabalho de iniciação científica dela, ela conseguiu catalogar essas abelhas, né? Isso, e uma avaliação muito rápida, né? No próprio quintal de casa e nas proximidades, ela conseguiu identificar e catalogar, né, essas abelhas numa rapidez muito, muito interessante. E chamar atenção, né, se a gente buscar metodologias, outros métodos, a gente pode fazer um trabalho até mais amplo para tentar identificar esses recursos, né, genéticos nativos que são importantes em função dos processos de polinização que essas abelhas desenvolvem. Ok, Valdinar? Não precisa, né? Okay. Então, dentro dessa perspectiva de manejo, é importante ressaltar que as abelhas, elas exercem um papel no processo ecológico. E esse processo, ele é um processo mútuo entre o que a abelha realiza de atividade de trabalho, buscando a sua fonte de alimento, no caso, néctar, pólen, e, na outra ponta, o benefício que os vegetais terão a partir desse processo, que, no caso, é o processo de fecundação. Então, é uma relação de mutualismo que vai existir aqui. E quando nós falamos da importância ecológica das abelhas sem ferrão, o processo de polinização, né, ele é importante, como a gente está destacando. A manutenção do recurso genético, no caso, as abelhas sem ferrão, ela também é importante. Com isso, nós temos o tripé, né, sustentável do sistema, né, e aí nós temos o aspecto social, cultural, né, ambiental. É importante também destacar que essa atividade, ela pode ser importante para que a gente mantenha, né, a questão da preservação dos nossos recursos vegetais, e ela pode ser um importante instrumento para que a gente possa desenvolver a educação ambiental, né? Ou, de uma certa forma, educação, né? A gente precisa ter, de uma certa forma, educação. Nós temos os meliprodutos, mel, pólen, própolis, ou geoprópolis, né? Que nós podemos trabalhar. E a gente pode perceber o quê? Que isso, né, traz uma perspectiva da criação de abelhas muito além do produto que é conhecido ou que, na maioria das vezes, é citado quando a gente fala de abelhas, no caso, o mel. E dentro dessa perspectiva ecológica, né, eu estava dando uma olhada, olhando umas apresentações, uma apresentação da professora Gena Souza, da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, se não me falha a memória, que ela traz uma abordagem interessante, que é a implementação de SAFs, né, um sistema agroflorestal direcionado para essa perspectiva das abelhas, né, que é o SAF melitófilo. Valdinar, você pode passar. Então, nessa perspectiva ecológica, tem um livro que eu achei muito interessante, é um livro da UFERSA, né, não lembro da autora especificamente, que nessa construção do livro, ela mostra essas duas ilustrações que são bem interessantes e impactantes, né? Ela mostra a distribuição geográfica e futura da abelha jandaíra. Né? No caso específico, um trabalho só mostrando a espécie de abelha jandaíra. Então, o que a gente pode observar nessa primeira ilustração? A gente pode observar que nessa coloração vermelha é onde a gente tem uma maior distribuição de abelhas jandaíra. A gente consegue perceber o Ceará, Rio Grande do Norte, algumas regiões ali de Alagoas, né, Pernambuco. E na cor azulada, a distribuição da abelha jandaíra, mas numa perspectiva bem menor, né? Isso no cenário atual. E na figura seguinte, né, um cenário... Deixa eu tirar essas... E no cenário seguinte, no caso futuro, nós temos essa distribuição, como é que ela fica, né? Mostrando o quê? Que com as mudanças climáticas, né, e com ações invasivas, né, em relação
à vegetação, as abelhas elas começam a mudar, né, os seus locais de nidificação, buscando as regiões de brejos de altitude. Então, uma modificação nessa distribuição das abelhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e a gente precisa de uma atenção em relação à questão de manejo, né, dos nossos recursos vegetais, para que a gente não tenha tanto impacto nessa perspectiva de distribuição das abelhas sem ferrão. Ok, Valdinar? Então, eu achei muito interessante essa construção do SAF melitófilo, porque ele permite que a gente possa desenvolver os sistemas de floresta em conjunto com as atividades agrícolas e dentro dessa perspectiva do sistema agroflorestal, que a gente possa colocar a distribuição das abelhas sem ferrão. A gente pode fazer essas discussões, né, mas ao final. Flávio, desculpa, Valdinar, por favor. Então, quando a gente pensa em trabalhar com abelhas sem ferrão, nessa perspectiva de manejo agroecológico, é importante pensar o seguinte, no bem-estar das abelhas, ou no bem-estar das colônias de abelhas. Então, quando a gente fala desse bem-estar como um alicerce para que a gente possa manejar adequadamente as abelhas, nós temos que pensar no sinergismo, no equilíbrio, né, para que essa atividade ela se torne sustentável. E quando eu penso nesse equilíbrio, nessa atividade de forma sustentável, eu tenho que pensar em quem? No homem, na natureza e no animal, no caso, o inseto. Então, eu tenho que pensar que o homem, a partir do conhecimento, ele pode fazer intervenções sem causar prejuízo nas abelhas, e com um manejo adequado, esse indivíduo, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer multiplicações desses enxames para que, assim, evite-se o extrativismo, né, desse recurso genético lá onde ele está nidificado. Isso é um ponto importante. E o animal, ele vai trazer os benefícios para o homem, né? Se ele está explorando de forma adequada, nós vamos ter os produtos, vamos ter a polinização, e assim, de certa forma, a natureza vai agradecer. Valdinar, por favor. Então, diante desse bem-estar para a exploração de abelhas sem ferrão, existem 3 pontos que são importantes. É a questão da origem. 2, a alimentação. E a questão da termorregulação dessas colônias. Ok? Então, quando eu falo dessa primeira, que é a questão da origem, é importante que haja respeito em relação ao conhecimento e à criação dessas abelhas no local de ocorrência geográfica natural dessas abelhas. Por quê? Porque se eu trago uma abelha de um outro local, introduzo e faço essa introdução, eu posso estar, possivelmente, né, não vou dizer que isso possa acontecer, né, mas nós podemos ter problemas, como, por exemplo, de sanidade, né? É possível que se traga doenças para aquelas abelhas, além da competição que possa existir. Pode ir, né? Com relação ao bem-estar térmico das abelhas e ambiental, é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala das abelhas, o local de nidificação dessas abelhas são em ocos de árvores. E quando eu tenho esses ocos de árvores nidificados, eu tenho praticamente toda uma estrutura responsável pela manutenção do ambiente térmico das abelhas. E assim essas abelhas conseguem se adaptar bem à oscilação de temperaturas, né? Obrigado, amigo. E quando nós temos um meliponário, você pode adiantar, por favor? Tá, só calma, não precisa não. E quando eu tenho esse recurso genético nas áreas de vegetação nativa, eu achei interessante esse trabalho, né, que aqui nós temos 2 árvores, né, da vegetação da caatinga, a imburana e a catingueira. E nessas ilustrações aqui, é interessante que o autor mostra para a gente que em uma dessas árvores existe até 7 nidificações de abelhas nativas.
né? Então, isso é interessante, a manutenção, a preservação, dentro daquela perspectiva ecológica que a gente vem falando. No entanto, quando eu tiro, né, ou de uma certa forma, eu coloco essas abelhas dentro de colmeias, né, colmeias construídas e introduzidas no meu meliponário, você pode avançar, Valdinar? É preciso ter um respeito com relação à condição de temperatura, ou seja, de regulação desse ambiente para que as abelhas não sofram tanto o estresse, de certa forma, o estresse ambiental e térmico. É preciso construções de caixas adequadamente. É importante que haja sombreamento no entorno desse meliponário e o importante, a alimentação, né? Como que essa alimentação ela vai ocorrer? Essa alimentação ela pode ser a partir de plantas nativas dessa vegetação ou plantas que você pode construir ou pode plantar, construindo assim uma estratégia de que se tenha plantas que possam florescer ao longo de todo o ano. Pode avançar, Valdinar? Aqui nós temos um trabalho da professora Gena Souza, e ela traz para a gente algumas das plantas, né, e suas potencialidades no fornecimento tanto de néctar como de pólen, né? Então, a gente pode observar que nós temos aqui uma variedade de plantas que vão fornecer em algum momento do ano o néctar ou pólen para que as abelhas possam, assim, suprir suas demandas de energia e de proteína. Nós temos o cajueiro, né, uma planta interessante, né, principalmente porque a estação de florada dela já vai ocorrer após o final das chuvas, né, e isso dá um aporte de proteína e energia para as colônias. Nós temos o marmeleiro, nós temos a catingueira, o angico, jurema preta. Então, a gente percebe a importância, né, da preservação desses recursos. Ok? Ok, Valdinar? E quando eu não tenho esse suprimento natural, né, de néctar e pólen? A gente pode trabalhar com a alimentação, né? O fornecimento, o suprimento da alimentação, como uma suplementação dos insetos. No entanto, quando a gente fala da agroecologia, é importante que a gente trabalhe com insumos que a gente tenha na propriedade. E também pensando em produtos naturais. Então, a gente pode trabalhar com as plantas, por exemplo, o cajueiro. Eu posso pegar e armazenar uma parte do caju e fazer as diluições e fornecer ao longo do período de entre-safra. O caldo de cana pode ser fornecido. Nós temos aí o mais simples de todo, né, que é o xarope de água com mel. Nós podemos fazer essa diluição e fornecer para essas abelhas. E sempre lembrar, água é importante para as abelhas. As abelhas vão precisar de água constantemente. Ok, Valdinar. Então, o manejo agroecológico dessas abelhas, elas partem do princípio de que vai ser necessário fazer uma implantação adequada do meliponário. Então, a gente pode reunir as informações que falamos anteriormente, fornecimento de água, alimentação, introdução, ou, no caso, se você tiver um pasto apícola diverso, né, tem que estar presente ali onde o meliponário vai ser implantado. Abelhas que sejam daquele local de ocorrência geográfica natural, isso é importante. Saber identificar as castas de abelhas. Trabalhar com modelos de comércio que sejam adequadas. Tem algumas ressalvas com relação a isso para que a gente possa discutir. E o princípio da multiplicação ele é interessante para que a gente possa aumentar o número de colônias que nós temos no nosso meliponário e, assim, evitar fazer aquisição de colônias da natureza. Até mesmo porque a gente tem que lembrar o seguinte, a abelha nativa, ela está na regulamentação do IBAMA como animal silvestre. Então, existe toda uma legislação para que você possa trabalhar com abelha sem ferrão. Pode ir, né? Então, quando nós falamos das abelhas, né, existem algumas particularidades, né? Aqueles princípios que nós temos lá, por exemplo, nas abelhas apis. Espaço abelha, né? Aqui também existe.
a abelha constrói os discos, né, um sobreposto ao outro, no entanto, ela deixa o espaço abelha. Olha só nessa ilustração aqui, a gente consegue ver a rainha, né, transitando entre dois discos construídos, né, numa colônia de abelhas apis, ou desculpe, abelhas meliponas. Abaixo nós temos a ilustração de uma abelha rainha, da mesma forma, né, vai existir uma abelha rainha e as operárias. Na segunda, quarta, terceira ilustração, nós temos a foto das operárias. E, na última foto, os machos, né? E o interessante é que o macho e a operária, eles têm uma aparência, né? Que dificilmente a gente consiga perceber uma diferença, né? Assim, logicamente que a partir das taxonomias, né? A gente consegue fazer essa identificação. Não é simples, não é simples. Até mesmo entre abelhas é bem complexo fazer isso. Mas é interessante que o macho ele vai ter uma marca de cor branca nessa região frontal, né, próxima aos olhos, e ela está em formato de W. Pode ir? Nessas ilustrações, a gente consegue observar o quê? Acima, a célula real, né, das abelhas sem ferrão, no caso das abelhas trigonas. Abaixo, nós temos o processo de postura da abelha meliponas, onde o alimento é depositado na estrutura, é posto o ovo e, em seguida, é fechado essa estrutura, e ali ocorre o desenvolvimento da abelha, e a gente pode observar pela ilustração acima, né, que esse desenvolvimento ele é superior quando comparado às abelhas do gênero Apis. E aqui embaixo, a abelha, uma princesa de abelha uruçu cinzenta, sendo no processo de acasalamento. Ok, Valdinar? E essa ilustração é só para que a gente possa conhecer como ocorre o desenvolvimento da colônia no interior dessas caixas, né? Essa ilustração da esquerda, ela é interessante, né, a confecção da caixa ímpar, porque ela mostra essa dinâmica, né, de ventilação, ou seja, da circulação do ar ocorrendo no interior da colônia, né? Isso é importante, né, para que a termorregulação interna ela possa acontecer. E do lado direito, a mesma... Tivemos aí uma passagem do transporte, né? Enfim. E nessa segunda ilustração, né, essa disposição. Nós temos uma estrutura que é o ninho, nós temos a estrutura intermediária e, na parte superior, a melgueira. Ok, Valdinar? E nessa ilustração, para que a gente possa finalizar nossa apresentação, a dinâmica de desenvolvimento das colônias, né? Então, você pode observar pela ilustração mais clarinha, né, que são aquelas posturas da rainha mais antigas, né? Ou seja, passaram por todo um processo de desenvolvimento do inseto e que está tendo os nascimentos, né? Isso é importante. Por que é importante a gente ter esse entendimento? Porque a partir do conhecimento dessa dinâmica, eu posso trabalhar a multiplicação das colônias, porque senão eu começo a fazer tentativas de multiplicação e não consigo ter êxito, né? Acontece muito de eu receber alguns questionamentos nesse sentido. Por que não nasceu princesa? Por que não está dando certo, né? A literatura preconiza que é preciso ter, em média, 8 discos construídos para que eu possa fazer essas divisões, certo? Então, no estágio 3 aqui, ó, o que a gente pode observar? A gente consegue observar a dinâmica que aconteceu do ciclo 1, certo? Todo o processo de postura. Nós temos o ciclo 2 acontecendo, né? E aí nós temos o ciclo 3, né? E o que a gente está percebendo? Nós temos discos de cria nascentes, ao mesmo tempo em que nós temos o quê? As posturas recentes da abelha e os discos, né? Já numa fase, a abelha, na verdade, numa fase final de desenvolvimento, nascendo. Momento ideal para que a gente possa fazer a divisão. Pode ir, né? E aqui mostrando o processo de divisão, né? Existem alguns métodos, né? O interessante é que a gente sempre fala que quando você trabalha com as divisões, você tem, após isso,
duas colônias que estão medianas, é preciso fazer alguns manejos para que a gente possa fazer com que essas abelhas retomem desenvolvimento de postura, trabalhar com alimentação, e assim a gente consiga fazer a ampliação do nosso meliponário. Por favor, pode ir lá. Aqui alguns livros, né, que fizeram parte da construção dessas referências, né, são livros muito interessantes, que trazem todo esse processo de manejo de abelhas sem ferrão. Ok? Quero agradecer e